Bom, pessoal, eu ativei o link que estava lá no slide e ele nos trouxe uma amostra do microscópio virtual, que é um granito duas micas, que vem de Aberdeen. Então, nós vamos continuar aí o nosso tour pela Escócia. Essa amostra é interessante porque, assim como algumas outras amostras nesse acervo em particular, existe a possibilidade de a gente fazer uma análise macroscópica da amostra. Então, se vocês tiverem paciência aqui e esperarem o meu computador carregar, vocês vão notar que a gente tem acesso a imagens detalhadas e em variados ângulos da amostra que a gente vai observar a lâmina subsequentemente. Nesse caso, a gente vai ver a amostra macroscópica, a amostra de mão. E dá para a gente notar muitas coisas interessantes. A primeira delas é que, como esse não é um curso estático, é um curso dinâmico, a gente consegue observar com facilidade que existem cristais de plagioclásio barra feldspato, ainda não sabemos exatamente, não temos como ter essa noção, e existem muitas porções escuras da amostra aqui que provavelmente são cristais de biotita. Então, essas porções mais escuras da amostra provavelmente são cristais de biotita. Vamos tentar se aproximar mais, ver se é possível. Vejam como é interessante fazer uma análise macroscópica. Dá para ver, inclusive na parte superior do vídeo, até mesmo feições de geminação simples, cristais de plagioclásio barra feldspato com geminação simples. Então vamos dar uma girada e ver o que a gente observa na outra porção da amostra. Essa é uma amostra com bastante detalhe e você consegue observar inúmeras características dos mais variados minerais que compõem essa amostra, esse granito. Então é interessante, nem sempre todas as amostras que a gente estudou e vai estudar aqui no microscópio virtual possuem essa característica de ter a possibilidade da gente observar a amostra de mão. Mas quando essa oportunidade se apresentar, é interessante observar como que a trama mineralógica está disposta na amostra de mão. Vamos agora nos encaminhar para a análise microscópica dessa amostra. Então a gente vai clicar aqui em microscópio. A primeira imagem que a gente tem é uma imagem mais ampla da lâmina. De cara a gente já consegue observar algumas coisas interessantes. A primeira delas existem aí conjuntos de minerais com relevos distintos, relevos baixos, relevos médios a altos. Existem cristais com cores mais intensas, né? Castanho, castanho médio, tons de amarelo. Existem cristais que estão com aspecto turvo, um aspecto meio sujo, então talvez seja uma espécie de alteração, não sabemos. Existem cristais no centro da imagem, tem um cristal bem grande, até bem robusto, límpido, sem nenhum tipo de alteração, sem nenhuma alteração visível. Então a gente consegue fazer algumas análises aí apenas tendo uma visão ampla e rápida da amostra. Se eu der um zoom nessa amostra, para a gente poder observar com mais detalhe, aqui no centro do vídeo está aquele cristal grande que eu mencionei para vocês, que não tem nenhum tipo de alteração. Então nós conseguimos observar, não vou fazer suspense, esses cristais meio alongados, placoides, laminares que a gente está vendo com colorações que variam entre castanho avermelhado e castanho basicamente, são cristais de biotita, que é o mineral que eu escolhi para fazer a nossa aula prática exemplificativa dos filosilicatos. Então, enquanto eu passeio pela lâmina, eu consigo ver inúmeras feições desses cristais, dos filosilicatos em geral. Então, a primeira coisa que é interessante é a clivagem, muito bem pronunciada, em apenas uma direção. Então, notem que no centro do vídeo a gente tem um cristal. Na verdade, temos dois cristais que dá para fazer uma análise muito interessante em relação ao corte dessa lâmina. O cristal que está no meio do vídeo, que está com uma inclinação a NW mais ou menos, é possível a gente observar uma direção de clivagem, porque o corte dessa lâmina é exatamente paralelo ao eixo C.
Então a gente vai conseguir ver os planos de clivagem. Nesse momento, eles estão materializados como linhas. Então a gente consegue observar as clivagens. Já o cristal abaixo, ele tem tons aí de vermelho e castanho avermelhado. Não conseguimos observar nenhuma clivagem, por quê? Porque o corte da lâmina coincidiu exatamente com o corte perpendicular do eixo C. Então, se nós lembrarmos da aula teórica, se fizermos um corte perpendicular ao eixo C, a gente vai estar fazendo um corte paralelo ao plano de clivagem. Então, a gente não vai ver a clivagem, que é o que está sendo apresentado aqui para vocês nesse segundo grupo de cristais. Outra coisa interessante de observar são vários pontos pretos, pontos escuros no cristal de biotita. E nós já vimos isso em aula teórica também. Não é um processo de alteração, esse é um processo que nós chamamos de metamictização e deriva da inclusão de cristais de zircão nos cristais de biotita e, subsequentemente, no decaimento radioativo que ocorre dentro do cristal de zircão, porque existem elementos que são radiogênicos ali dentro. Então, já expliquei esse processo e notem como ele é muito interessante de observar em lâmina, muito fácil de observar esse fenômeno em lâmina. Então, eu vou escolher uma das rotações para a gente observar juntos. E depois, no tempo de vocês, vocês podem voltar essa lâmina, observar as outras rotações, até porque tem texturas de outros tipos de minerais que vocês já viram em outros módulos que são muito didáticas nessa lâmina, ou então vocês podem retornar ao site e fazer análises de outros tipos de filosilicatos. Então vamos lá na rotação número 1. Em luz paralela, a gente observa que existe sim um pleocroísmo acentuado em tons de amarelo claro, castanho, castanho escuro. Olha conforme nós giramos a platina como o pleocroísmo vai se pronunciando. Existem vários tons aí que a gente consegue descrever. Nós observamos que o relevo da biotita é maior que o relevo de cristais de plagioclaso. Então, olhem que interessante. No caso é feldspato alcalino aqui embaixo. Então, olha como é interessante a gente fazer esse tipo de análise. Nós observamos com facilidade também as inclusões que estão gerando um processo de metamictização, ou melhor dizendo, que geraram esse processo. Então, imaginem que no centro desse ponto preto, esse ponto escuro, existem cristais de zircão. Dentro desses cristais de zircão, processos de decaimento radioativo aconteceram em alguns tipos de elementos que estão lá dentro. Isso acabou danificando as adjacências da estrutura cristaloquímica do mineral hospedeiro, que no caso é um cristal de biotita. O fenômeno visual disso é um escurecimento e o impedimento de pleocroísmo. Então a gente vê um ponto preto, basicamente. Então, notem inúmeros tipos de análises que a gente pode fazer. Eu vou trazer aqui para o primeiro quadrante uma porção do cristal de biotita. Então, exatamente no quadrante NE, vocês conseguem ver em luz paralela uma porção de um cristal de biotita que se alterou para minerais opacos. Então, é a borda dessa porção de cristal que foi alterada para um mineral opaco. Não sei qual é, mas conforme a gente vai girando, olhem que nada muda, né? O cristal continua apagado, ele não tem pleocroísmo, ele não tem nenhum tipo de feição luminosa que a gente consegue diferenciar, porque ele é um mineral opaco, então a luz ela não é transmitida através desse mineral, não é verdade? Então observem também aquela característica muito marcante da biotita e dos cristais de filosilicatos como um todo, que é a clivagem bem pronunciada. Aqui a gente está vendo dois grupos de cristais. Na direita do retículo, norte-sul, em luz, né, plano polarizada ou plano paralela, como queiram observar, são cristais com clivagem, são cristais em que o corte é paralelo ao eixo C e, portanto, a gente consegue ver as clivagens. Já os cristais, agora eu vou colocar aqui no quadrante SW, nós não conseguimos ver as clivagens desse cristal. Por quê? Porque o corte é exatamente perpendicular ao eixo C. O corte da lâmina seccionou
perpendicularmente ao eixo C esse cristal. Então a gente não consegue ver a clivagem. Se nós formos fazer análises de ângulo de clivagem, eu vou colocar o máximo que eu conseguir paralelo ao retículo norte-sul. Deixa eu fazer do outro lado, que eu acho mais fácil. Então, se vocês notarem, as clivagens desse cristal que está na esquerda da objetiva está paralelo com o retículo norte-sul, e embora pareça que o cristal de biotita esteja de fato extinto, ele não está em sua posição de máxima extinção. Então nós vamos girar lentamente até achar uma porção que esteja a máxima extinção. Então a gente vai observar aqui, é mais ou menos aqui. Então, se vocês observarem, é um ângulo muito pequeno de extinção. Eu acredito que seja 2 ou 3 graus de extinção. É uma análise um pouco abstrata, porque a extinção dos cristais de filosilicatos, a extinção da biotita principalmente, tende a ter esse aspecto aqui que a gente está observando em luz polarizada. Muitas pessoas chamam isso de aspecto mosqueado. Então a gente consegue ver que o cristal ele não fica totalmente apagado. Existe um jogo de cores aí em função de como a lâmina é produzida. Esses minerais têm dureza muito baixa, então eles não resistem aos processos de desbaste da lâmina. Então porções do mesmo cristal vão se sobrepondo ali na hora de fazer o desbaste, com arranjos cristalográficos reorientados, a depender da lâmina, gerando esse aspecto mosqueado. Então é comum, dessa forma nós observamos a posição de máxima extinção dessa maneira. Qual é a porção mais apagada do cristal? Se vocês fizerem análises em outros cristais, vocês vão ver que isso também se repete. Esse cristal aqui, que está na porção SW do nosso microscópio, está com o retículo norte-sul paralelizado à clivagem. É um cristal que está quase extinto, mas a gente ainda pode mexer um pouquinho mais e ele vai ficar extinto com maior intensidade, e é um ângulo de extinção de 2 graus. Então vejam como o ângulo de extinção dos filosilicatos, da biotita principalmente, é muito sutil. Na hora que vocês forem fazer análise de vocês, tomem nota da graduação da platina, do ângulo que vocês se encontram, que no caso é o número no centro da tela aqui para nós agora. Façam esse teste de posicionar o cristal na posição de máxima extinção, onde ele está mais apagado, para vocês observarem que, sim, a extinção da biotita, e no caso dos filosilicatos, é oblíqua, porém com ângulos muito pequenos. Então é isso, pessoal. Eu vou voltar para a lâmina para nós observarmos ela em luz polarizada, toda a lâmina em luz polarizada, para vocês observarem a paragênese que se encontra nesse granito. Então olhem que interessante, existem aqui cristais de feldspato com geminação em grade muito bonita. Existem cristais de plagioclásio que estão intensamente alterados, por isso esse aspecto turvo. Existem grandes cristais de quartzo, até mesmo a gente consegue observar na lâmina aqui no centro da imagem extinção ondulante. Então, olha que interessante a grande quantidade de análises que vocês podem fazer em uma lâmina apenas. Inúmeros minerais que nós já vimos em módulos anteriores. Observem também as cores de interferência dos cristais de biotita. Dá para fazer inúmeras análises aqui. Eu vou chamar a atenção para vocês para um ponto da lâmina que não tem rotação, mas eu vou chamar a atenção para vocês porque esse granito é um granito a 2 micas. Isso significa que tem 2 micas no granito. Uma a gente acabou de ver, a biotita, e a outra, se vocês inserirem o analisador, vocês vão ver que elas estão aqui no centro da tela. São cristais de muscovita, ou se a gente não quiser se comprometer, cristais de mica branca. Então notem a cor de interferência alta, notem
o aspecto, notem o relevo. Se a gente for voltar lá, vamos retirar o analisador. Notem que o relevo é mais alto do que os minerais ao redor. Notem que o cristal é incolor. Então, a análise e distinção entre micas brancas e biotitas é muito fácil de ser feita. Por quê? Porque em luz plano paralela, os cristais de biotita tendem a ter cor e pleocroísmo, enquanto os cristais de mica branca são incolores. E se vocês inserirem o analisador, vocês vão ver que as cores de interferência da biotita tendem a ser mais próximas do que as cores naturais dos cristais. Já as cores de interferência dos cristais de muscovita vão para ordens diferentes, tons diferentes de azul, de amarelo. Então, existem diferenças marcantes entre as duas micas e é interessante a gente observar isso em lâmina. Por fim, eu vou apresentar para vocês, assim que eu encontrar na imagem, acho que é na rotação 3, eu vou apresentar para vocês exatamente um cristal que tem o que tem o cristal ali no meio. O cristal tem, obviamente a gente consegue ver um zonamento pronunciado, nós conseguimos ver e identificar que é um cristal de feldspato. E no centro desse cristal, se vocês observarem em luz plano polarizada, existem pequenos cristais com cores de interferência maior, né? Cores de interferência na carta de cores, eu digo, né? Ordens maiores. Amarelo, azul, na verdade um rosa. Então vejam que interessante, esses cristais são cristais de mica branca, derivados de processos de alteração desse feldspato. E no caso, seria uma mica secundária. Então não é um cristal de mica primária, não é aquele cristal que a gente acabou de descrever em lâmina mais ampla. Esse é o mesmo mineral, só que deriva de processos diferentes. Esse mineral não foi gerado a partir da cristalização. Ele veio a ser formado devido a processos de alteração desse cristal maior de feldspato. Então, boa sorte aí nas análises de vocês. Eu sempre sugiro que vocês retornem no tempo de vocês para fazer essas análises que eu fiz com vocês, porque a tela tem melhor resolução quando é ao vivo da nossa casa, porque talvez vocês possam ter uma maior liberdade ao manusear o instrumento, então vocês podem tomar o tempo que vocês quiserem em cada sessão. Tem outras rotações que vocês queiram olhar, também pode ser acessada. Fiquem à vontade, boa sorte nas análises de vocês e nas aulas práticas, e qualquer coisa estarei aqui para ajudá-los como eu puder.